capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17. Acharam? Amém. Tudo certo, Danilo? Está escrito assim em João capítulo 13, versículo 1 a 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que a Deus voltariam, levantando-se, tirando o seu manto e tomando uma toalha, cingiu-se, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço, tu não compreendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Não me lavarás os pés jamais. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: O que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Porque sabia ele quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, tomou seu manto, e pondo-se de novo à mesa, disse-lhes: Sabei vós o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, pois, o Senhor e mestre, tenho lavado vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos tenho dado exemplo, para que, como eu vos tenho feito, vós também assim façais. E em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes sois, se as colocares em prática. Amém? Gostaria de repetir o versículo 15 e gostaria que a igreja repetisse bem forte comigo. Vamos lá? Porque vos tenho dado exemplo, para que como eu vos tenho feito, vós também assim façais. Jesus nos deu exemplo e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que ser imitador do homem, nem imitador do pai, nem imitador da mãe, nem imitador do avô, nem imitador da avó. Nós temos que ser imitador de Jesus. Ele é o nosso exemplo. Então, você crê que a partir de hoje você vai ser servo não da igreja, servo não do pastor, mas servo do Senhor Jesus, e vai ter Ele como exemplo? Amém. Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus, dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que está presente nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, para que a gente entenda porque o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós precisamos entender o que aconteceu naquela noite e o que motivou Jesus a ter essa atitude. Para saber isso, vamos ler o livro de Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27, que está escrito assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou
como quem serve. O Senhor Jesus, quando disse essas palavras, ele observou que estava havendo um certo orgulho entre os apóstolos, para ver quem era o maior entre eles. O Senhor Jesus queria dar uma lição aos seus apóstolos, e resumindo, Jesus disse assim: no reino da terra, o rei domina sobre o povo e exerce autoridade. Mas no reino dos céus não é assim. No reino do céu é diferente. No reino do céu, o maior deve ser como o menor. Em vez de ser servido, você precisa servir. E quem está à mesa, ou seja, o patrão, ele não é servido pelo seu servo, mas é o patrão que serve ao seu servo. Quem está no reino do céu deve ser diferente de quem está no reino do mundo. Depois que o Senhor Jesus disse isso, Jesus veio dar uma lição de humildade aos seus apóstolos, lavando em seguida os seus pés. Jesus estava dando este ensino importante aos seus apóstolos, porque eles, dali para frente, continuariam o ministério de Jesus na terra. Irmãos, eu quero que vocês agora sejam levados àquela noite. Jesus, ele estava comemorando a ceia ainda do Antigo Testamento. Estava comemorando a ceia de Moisés, a Páscoa. E eles estavam comemorando a saída do povo do Egito da servidão. Que um dia o povo do Egito foi liberto. Era essa ceia que eles estavam comemorando. Mas ali haveria a primeira ceia do Novo Testamento, aonde o pão iria representar o corpo de Jesus e aonde o suco de uva iria representar o sangue de Jesus. Ali estava tendo o fim da antiga aliança para uma nova aliança. Pastor, o Antigo Testamento então não vale para nada? Não. O Antigo Testamento é o rascunho de Deus que foi cumprido no Novo Testamento. Deus escreveu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra os nossos pecados, mostra onde nós erramos, mostra onde nós precisamos servir a Deus. Mas o Novo Testamento vem mostrar a graça, de que tudo aquilo que nós erramos e tudo aquilo que nós fazemos de errado, existe o perdão através do sangue de Jesus, através do Senhor que morreu no nosso lugar, através do preço que foi pago pela tua vida, para que você fosse salvo, para que a graça de Deus viesse sobre a sua vida. E naquela noite então Jesus estava reunido com os 12 apóstolos. E a mesa não era como a mesa que nós usamos hoje. A mesa era em forma de U. E aquela mesa ela tinha mais ou menos de 40 a 50 centímetros de altura. Não existia cadeira. Você não podia sentar. Ali existiam tapetes e existiam almofadas. E os apóstolos e Jesus deitavam no tapete e ficavam em cima do cotovelo para lanchar, para tomar ceia, porque a mesa era em forma de U. E Jesus estava vendo que havia uma disputa entre os apóstolos, um querendo ser maior que o outro, um perguntando para Jesus quem estaria do lado dele na glória. E Jesus falou assim: eles não entenderam nada. Eles não entenderam que eles não estão aqui para ser servidos. Eles precisam entender que eles estão aqui para servir. E então Jesus prega uma pregação para eles, não em palavras, mas Jesus prega uma pregação para eles em atos, em ações. E então naquele momento em que os apóstolos estavam reunidos naquela mesa em forma de U, deitados, Jesus tira sua roupa e fica em uma roupa sumária, só cobrindo a parte da frente. E então ele se cinge com uma toalha. Ele coloca uma toalha na sua cintura. Então ele começa, numa ponta da mesa, com uma bacia de água, a lavar os pés dos apóstolos. E ele começa a lavar de um lado da mesa e faria o U e terminaria no outro lado. E do outro lado estava Pedro.
E Pedro já estava com raiva porque ele era o último. Porque Jesus teria que lavar os pés de todos e ele por último. E ali Jesus pega, se ajoelha e em forma de servo começa então a lavar o pé dos apóstolos. Cada um deles. E então os apóstolos olham e falam assim: mas Jesus está fazendo o trabalho de escravo. Porque naquela época quem lavava os pés do patrão, quem lavava o pé dos visitantes das casas era o escravo. Jesus está fazendo o papel de escravo. Ele está lavando o nosso pé e Ele é o nosso Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. E então Jesus começa a lavar o pé de cada um. E pega aquela toalha que está na cintura dele e começa a enxugar o pé dos apóstolos. E então quando ele lava o pé de todos eles e chega em Pedro, Pedro fala: não, Senhor, meu pé não, meu pé você não vai lavar não. E puxa o pé e fala: eu que vou lavar os teus pés. E Jesus fala: não, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do batismo. Se você não for lavado, se você não for limpo, você não tem parte comigo. Jesus estava falando da regeneração. Se você não for regenerado, se você não mudar de vida, se você não mudar de comportamento, se você não mudar de atitudes, você não tem parte comigo. Porque você precisa ser limpo. Mas vós já estáis limpos. Ou seja, vocês passaram 3 anos comigo e vós já estáis limpos. Mas tem um aqui que não está. E então Jesus está falando de quem? De Judas. Porque ele sabia que Judas já tinha vendido ele por 30 moedas de prata. E Jesus já sabia que Judas ia trair ele com um beijo. E então, ali naquele momento, nós vemos que existem pessoas que escutam a palavra de Deus, existem pessoas que o Espírito Santo leva, que a palavra é levada à mente das pessoas, o Espírito Santo leva ao coração, mas a pessoa não quer nada com Deus. Assim foi a vida de Judas. Judas tinha a melhor igreja. Judas tinha os melhores obreiros, que eram os apóstolos. Judas tinha a melhor palavra, que era a palavra de Jesus. E mesmo assim, Judas não quis se converter. Hoje eu não vou na igreja porque eu não gosto da minha igreja. Judas tinha a melhor igreja. Judas tinha o melhor pregador. Judas tinha o melhor Senhor. Judas tinha os melhores obreiros. E Judas não quis se converter. Porque o problema não estava na igreja. O problema não estava nos obreiros. O problema não estava em Jesus. O problema estava em Judas. Porque é nós que escolhemos se nós queremos servir a Deus ou não. Deus é amoroso. Deus não obriga ninguém a vir a Ele por obrigação. Mas é você que escolhe servir a Deus ou não servir a Deus. E não adianta estar 20, 30, 40 anos numa igreja, porque você pode ser que nem Judas. Escuta a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro e nunca se converte. Porque Judas nunca se converteu. Judas teve 3 anos e meio ao lado de Jesus, se enforcou, traiu Jesus com 30 moedas de prata, traiu Jesus com um beijo, era mentiroso, era ladrão, roubava as ofertas, nunca se converteu, mesmo Jesus pregando para ele todos os dias, ele nunca se converteu. Então de nada adianta estar na igreja, de nada adianta estar escutando a palavra, de nada adianta estar ao lado de Jesus, de nada adianta estar falando de Deus, se você é um cristão de aparência dentro da igreja. Porque Judas era um apóstolo de aparência.
estava ao lado de Jesus, mas o coração estava longe de Jesus. O coração estava longe de Deus. E de nada adianta falar de Deus, de nada adianta falar da palavra, de nada adianta falar de Jesus, se o coração está longe. Glória a Deus. E então Jesus chega perto de Pedro. E Pedro fala: Senhor, o meu pé não. E ele fala: não, eu preciso lavar os teus pés, para que você tenha parte comigo. Jesus estava ensinando para os apóstolos uma lição de humildade, mostrando que ele era Deus, mostrando que ele era Jesus, mostrando que ele era o Messias, mas ele estava lavando os pés dos apóstolos. Então nós aprendemos com esse texto que o primeiro exemplo que Jesus deu aos seus apóstolos está escrito no versículo 1, que está escrito assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O primeiro exemplo que Jesus nos ensinou aos apóstolos foi o exemplo do amor. Ele ensinou que os apóstolos deviam amar as suas ovelhas. O nosso Senhor ensinou que enquanto estava vivo, amou suas ovelhas, o povo de Deus, até o fim. Irmãos, Jesus deu uma lição de amor aos seus apóstolos, na última noite em que estaria com eles. Preste atenção. Ele sabia que Judas o trairia. Também sabia que Pedro o negaria naquela mesma noite, e o negaria em 3 ocasiões diferentes. Sabia também que todos os outros discípulos o abandonariam. Mas mesmo sabendo de tudo que os apóstolos fariam, Jesus continuou amando todos os apóstolos, mesmo assim. Continuou amando sua igreja, mesmo assim. Queridos, essa atitude de amor que Jesus ensinou aos seus apóstolos é a mesma atitude que ele espera de nós. Olha o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Está escrito assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Será que as igrejas de hoje em dia estão cumprindo essa ordem de Jesus? Será que os líderes da igreja estão cumprindo este mandamento de Jesus? Será que os cristãos estão cumprindo esse mandamento de Jesus? Será que vocês, servos e servas de Deus, que estão se formando hoje, vão praticar em suas vidas o amor de Jesus com o seu próximo? Irmãos, teve gente hoje que faltou a formatura. Teve um que desistiu da formatura um mês atrás. Mas que bom que isso aconteceu. Porque olha o que está escrito lá na placa da igreja. Nesta igreja, a vida de compromisso e obediência à palavra de Deus é levada a sério. Aqui nós não brincamos de evangelho. Aqui nós não brincamos de igreja. Aqui nós não brincamos de ser pastor. Aqui nós não brincamos de ser cooperador. Não brincamos de ser diácono. Não brincamos de ser evangelista. Não brincamos de ser presbítero. Não brincamos de ser pastor. Ninguém é obrigado a ser obreiro da casa do Senhor. Mas quem é tem que ter compromisso. Jesus estava dando uma lição de humildade e compromisso aos seus apóstolos. Quando eu comecei há 30 anos a ser pastor, 30 anos atrás, a primeira lição que eu recebi, depois que eu me formei na Igreja Batista Filho de Davi, foram 4 anos de faculdade, 1 ano de especialização e 2 de licenciatura. Foram 7 anos de estudo para ser levantado a pastor. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira.
foi fazendo o processo, do jeito que Jesus fez com os apóstolos, 3 anos e meio. Foi no processo, não foi de qualquer jeito. E ali a primeira lição que eu tive, é que o pastor chegou para mim e falou assim: nós temos culto na terça-feira, nós temos culto na quinta-feira, nós temos culto no sábado e nós temos culto no domingo de manhã e à noite. E eu quero você nos 5 cultos. Você não vai ser pastor? Que tipo de pastor que não vem na igreja? Que tipo de pastor que não vem no culto? Quem vai dar honra a um pastor desse? Que falta mais do que as ovelhas? As ovelhas estão dentro da igreja e o pastor está passeando. É capaz do pastor nem chegar para abrir a igreja no horário do culto, capaz da igreja estar fechada. Pastor sem compromisso. Então a primeira lição, tem 5 cultos, e você vai estar nos 5 cultos. E você só vai faltar se tiver problema financeiro ou tiver problema com a família. Se não tiver dinheiro para vir, ou tiver problema com a família, ou tiver doente. Aí você liga para mim e fala por que você não está vindo. Mas você vai ligar, você vai dar satisfação. Não vai fazer de qualquer jeito. É só nesses 3 motivos que você falta o culto. E eu ia de ônibus, porque eu não tinha carro naquela época. E eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja. Porque eu morava no Capão Raso e tinha que ir para a PIB, a primeira igreja batista do Batel. Eu pegava 2 ônibus para ir para a igreja. E então, a segunda prova. Agora você vai fazer uma célula. Poxa, que legal, pastor. Vou fazer uma célula, vou entrar numa casa, vai. Lá em Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. Que horas vai ser a célula? 8 horas da noite. Mas eu saio do meu trabalho 8 horas. Então combina com ele às 9. Mas você vai fazer a célula lá em Almirante Tamandaré. Irmãos, naquela época não tinha ônibus para voltar. Eu tinha que fazer a célula em Almirante Tamandaré e dormir na casa do irmão lá. Porque não tinha ônibus para voltar. Hoje, aquele rapaz que eu fazia a célula 30 anos atrás é pastor. Glória a Deus. E a mãe dele era feiticeira. Fazia fila no portão dela para tomar benzimento, para fazer as macumbas dela. E eu estava pregando lá para aquela macumbeira, para aquela feiticeira, porque ela deixou eu entrar dentro da casa dela. E hoje, ela é salva, a graça de Deus está sobre a vida dela, ela é uma serva de Deus e o filho é pastor. Será que hoje nós servos, se eu mandar você fazer uma célula em Almirante Tamandaré, você vai? Sem ter ônibus para voltar? Você vai? Não vai. Porque não tem mais servo como antigamente. Porque não tem mais serva como antigamente. E principalmente não tem mais pessoas com amor pela palavra de Deus, amor pela obra de Deus. Fazem as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. O celular está na frente, a televisão está na frente, o aniversário está na frente, a festa está na frente e a igreja fica por último. Mas você esquece que tudo que vocês têm, todas as bênçãos que vocês têm, vem através de Jesus. É Jesus que traz tudo para vocês. E por que vocês deixam Jesus em segundo plano na vida de vocês? Então a primeira lição que nós aprendemos é a lição do amor. E amar não é só dizer eu te amo. Amar é ir lá pregar o evangelho. Amar é lá falar de Jesus para a pessoa. Amar é desejar que a pessoa seja salva assim como eu sou salvo, assim como você é salvo. Isso é amor. E o segundo exemplo da lição de Jesus, que Jesus ensinou aos seus apóstolos, está no versículo 2 a 5, que está escrito assim: durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que a Deus voltariam,
Levantando-se, tirando o seu manto e tomando uma toalha, cingiu-se. Pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Estamos em João capítulo 13, versículo 2 a 5. E com essa atitude de lavar os pés dos apóstolos, Jesus agora vem dar o exemplo de humildade. Igreja, olha o que a Bíblia nos ensina no livro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Sabe qual é a grande diferença de Jesus e o diabo? Jesus ser a luz e o diabo ser as trevas. Além de Jesus ser a verdade e o diabo ser a mentira, Jesus foi humilde diante de Deus. O diabo foi soberbo. Satanás foi orgulhoso e quis ficar acima de Deus no céu. Você notou que Jesus fez exatamente ao contrário do que fez o diabo? O diabo era um anjo querubim de luz, uma criatura feita por Deus. Mas um dia, em vez de adorar a Deus, começou a olhar demais para si mesmo. Começou a olhar para a sua formosura, a se orgulhar e quis assumir o lugar de Deus. Mas Jesus, ao contrário de Satanás, sendo o próprio Filho de Deus, não apegou-se aos seus direitos como sendo a segunda pessoa da Trindade. Ao contrário, abriu mão de seus direitos divinos e assumiu a forma de homem, vindo à terra, e na terra tomou a forma de servo. Jesus realmente serviu a todos que vieram a ele enquanto esteve na terra. Jesus ensinou a seus apóstolos que amor e humildade são inseparáveis. E não tem como líder que comanda uma igreja do Senhor ser líder, ser obreiro, sem colocar em prática o amor e a humildade. E isso tem que ser um dos principais requisitos de quem trabalha na obra de Deus: a humildade. Irmãos, o que Jesus fez naquela noite era o que um escravo fazia na casa de uma pessoa, de um judeu. Naquela época as pessoas andavam de sandália, não existia sapato. E naquela época não existia asfalto, era só rua de terra, lama. Então todas as pessoas que chegavam dentro da casa de um judeu, chegavam com os pés sujos, com as sandálias sujas. E então aquele judeu tinha um servo, tinha um serviçal. E aquela pessoa tinha que pegar a bacia, colocava aquela pessoa numa cadeira e então lavava os pés do visitante. Quem fazia isso era o servo. Quem fazia isso era o serviçal. E é isso que Jesus estava ensinando. É isso que Jesus quer nos ensinar. Se você quer ser, se você quer ser servo, se você quer ser serva, se no teu coração arde a vontade de ser um obreiro, se no teu coração arde a vontade de ser um diácono, uma diaconisa, se no teu coração arde a vontade de ser um evangelista, um futuro pastor, a primeira coisa que você tem que aprender é a lavar os pés, a ser servo, a ser escravo, assim como Jesus ensinou. Eu tive que ser servo, eu tive que ser escravo, para um dia estar pregando numa igreja de 5.000 pessoas, para um dia ser pastor de uma igreja que hoje tem 22.000 membros, e hoje está aqui trazendo a palavra para vocês. Mas eu tive que ser servo. Eu não pude ser como Satanás, que era um anjo querubim de luz e que quis pegar o lugar de Deus. Lembre-se que foi no coração de Satanás
que nasceu o orgulho. Foi no coração de Satanás que nasceu a prepotência. Foi no coração de Satanás que nasceu a mentira. Foi no coração de Satanás que nasceu a prepotência, de você querer ser melhor do que os outros. Foi no coração de Satanás que veio tudo isso, porque no coração de Jesus nunca existiu isso. Jesus foi escravo, servo. E além de Satanás ter isso no coração dele, ainda conseguiu mentir para 1/3 dos anjos do céu. E todos esses 1/3 de anjos do céu foram jogados do céu, caíram do céu e vieram para a terra, e hoje são os demônios. Porque demônios são anjo caído. Aqueles que caíram junto com Satanás, esses são os demônios. Mas eu quero dizer para você uma coisa: demônio não tem poder sobre a vida de você. Demônio não tem poder para deixar você prepotente, deixar você orgulhoso. Sabe por quê? Porque se existe um demônio para tentar destruir a nossa vida, existem 2 anjos para nos fazer servos de Deus. Porque a Bíblia diz que 2/3 dos anjos estão no céu, intercedendo por nós. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira lição que nós precisamos aprender é a lição do amor. A segunda lição é a lição de humildade. Ser servo. Não está aqui para ser servido, mas está aqui para servir. E o terceiro exemplo que Jesus ensinou aos seus apóstolos, um exemplo de serviço, um exemplo de ser servo. Vemos aqui que o próprio Senhor Jesus serviu aos seus apóstolos e não foi servido por eles. Jesus, mesmo sendo Senhor, ele foi servo dos seus discípulos. Será que as pessoas que têm um chamado para servir a Deus em sua obra têm seguido esse exemplo de Jesus? Tem sido servo? O exemplo de Jesus ele estava dando aqui na terra. E esse exemplo era para os seus apóstolos. Esse exemplo é para os futuros líderes, para os futuros obreiros, para aqueles que continuam o seu ministério na terra. Irmãos, do mesmo jeito que Judas, ele nunca se arrependeu, mas ele teve só remorso. Porque remorso não muda a vida de ninguém. Remorso é aquela tristeza que você sente no teu coração, porque um dia você adulterou, porque um dia você estava na fornicação, porque um dia você matou alguém, porque um dia você mentiu, porque um dia você fez alguma coisa errada, você teve um remorso. Mas remorso não muda a vida de ninguém. Judas teve remorso, e Judas nunca mudou de vida. Judas nunca mudou de comportamento. Judas nunca mudou de mente. Judas nunca mudou de maus hábitos. Nós precisamos ser como Pedro. Pedro não deixou que Jesus lavasse seus pés. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu e se tornou o chefe dos apóstolos. Porque Pedro não teve remorso. Pedro teve arrependimento. E a gente não tem que ter remorso do que a gente fez. A gente tem que ter arrependimento. Porque arrependimento faz você mudar de vida. Arrependimento faz você mudar de comportamento. Arrependimento faz você mudar de maus hábitos. Arrependimento faz você mudar de mentalidade. E arrependimento faz você nascer de novo. Porque não pense que você vai para o céu de qualquer jeito. Você tem que nascer de novo. Porque é isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você conhece todo o Antigo Testamento. Nicodemos, você é líder dos fariseus. Nicodemos, você é mestre da lei. Mas Nicodemos, você não nasceu de novo. Então de nada adianta conhecer a palavra e não nascer de novo. E nascer de novo é ser uma nova criatura diante de Deus. E o novo nascimento só vem através do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você se arrependeu, foi porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se você permitir, o Espírito Santo vai te regenerar.
Se você fumava, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você usava droga, você não usa mais. Se você falava palavrão, você não fala mais. Se você era irado, nervoso, briguento, você não é mais. Mas você vai ter mansidão e domínio próprio do Espírito Santo. Paz e alegria do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Mas para isso você precisa passar pelo processo de regeneração. E então, se você deixar o Espírito Santo te regenerar e mudar você, então o Espírito Santo vai passar por um terceiro processo, que é justificação. Onde você vai entender que você é filho, que você é filha de Deus. E que o mal não tem poder sobre a tua vida. E que é você que pisa na cabeça de Satanás. E não Satanás que tem poder sobre a sua vida. Aleluia. E a partir do momento que você é justificado e você entende qual é a identidade que você tem em Jesus, então você vai passar pelo quarto processo, que é a santificação. Porque você precisa ser santo. E santo não é ter uma estátua, santo não é ter uma imagem, santo é ser separado. Separado do mundo e servo de Deus. Separado do mundo e ser servo de Deus. Um servo de Deus, ele pode morar em qualquer lugar. Ele pode morar até no meio de uma favela. Do lado tem um bar, do outro lado tem um centro de macumba, na frente tem uma casa de orgia, ali tem uma biqueira. Um servo de Deus não participa de nada. Um servo de Deus, ele passa por tudo isso e vai para a igreja. É isso que ele faz. Vai servir a Deus. Pode ter tudo de errado do lado dele, mas ele serve a Deus, independente das circunstâncias. Porque ele vive no mundo, mas ele não faz parte do mundo. Santo é aquele que é separado do pecado e serve a Deus por amor, vivendo uma vida de exemplo de cristão. Porque o servo de Deus você enxerga de longe. Você olha para aquele homem, olha para aquela mulher, conhece os atos, as ações, as palavras dele e fala: ali vem vindo um servo de Deus. Ali vem vindo uma serva de Deus. E a sombra de Pedro, quando passava, curava. E Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro não deixou nem que Jesus lavasse os pés dele. Mas Pedro teve arrependimento. Pedro não teve remorso. Jesus não quer saber de remorso. Jesus quer saber de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de comportamento, de mudança de atitude. E não ser cristão, e não ser religioso, mas ser servo, ser serva. Porque religioso é aquele que aponta o dedo para as pessoas e diz: você é pecador. Servo é aquele que fala para a pessoa: no que eu posso te ajudar, no que eu posso te levantar, o que eu posso fazer para tirar você desse lugar onde você está. Esse é o servo. Essa é a serva. É para isso que a igreja está de portas abertas. A igreja não está de portas abertas para matar as pessoas. A igreja está de portas abertas para fazer as pessoas viverem, para fazer as pessoas voltarem para Jesus, para fazer as pessoas a serem servos e servas do Senhor. É para isso que a igreja está de portas abertas, não para matar as pessoas. Porque a religião está matando as pessoas hoje. Tem um monte de gente que saiu de igrejas religiosas e não querem mais voltar para a igreja, porque foi a igreja que matou as pessoas. Foi os líderes que mataram essa pessoa. E por isso essa pessoa não volta mais para a igreja. E nós não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos aqui para pregar Jesus vivo, ressuscitado. O Jesus de amor. O Jesus que restaura. O Jesus que abençoa. O Jesus que transforma. Aleluia, glória a Deus. Será que o nosso Senhor Jesus merece uma salva de palmas? E para encerrar, o último exemplo de Jesus foi que ele ensinou que maior não é o que é servido, mas quem dispõe a ser humilde e servir. Jesus não estava ensinando aos seus apóstolos que eles deveriam todos os anos lavar literalmente os pés uns dos outros.
mas que eles deveriam eternamente se humilhar diante de Deus e jamais deixar o orgulho entrar nos seus corações. O ensino de Jesus aos seus apóstolos era uma preparação para eles trabalhar na obra. Eles deveriam aprender a ser humildes e não um ser maior que o outro. Eles precisavam aprender a ser servos, precisavam se respeitar entre si, não querer um ser maior do que o outro, mas aprender a servir uns aos outros e não a ser servido. Glória a Deus. Irmãos, hoje vocês têm uma caminhada com Jesus. Muitos de vocês são obreiros, muitos de vocês são levitas, muitos de vocês são cooperadores, muitos de vocês são diáconos, muitos de vocês são diaconisas, muitos de vocês são evangelistas e muitos de vocês serão pastores. Não para ser o líder de uma igreja, mas para ser servo de Jesus. Porque o líder da igreja é Jesus. O pastor da igreja é Jesus. Nós só somos servo. Nós só somos servo. E o que Jesus vai requerer de nós não é teologia. O que Jesus vai requerer de nós não é fazer um culto de barulho. Mas o que Jesus vai requerer de nós é almas. Quantas almas você trouxe para o meu reino? Quantos batismos você trouxe para o meu reino? É isso que Jesus vai requerer de nós. É para isso que cada um de vocês está aqui. O trabalho de vocês maior não é dentro da igreja. O trabalho de vocês maior é fora da igreja. O trabalho de vocês é com o vizinho. O trabalho de vocês é com aquele que trabalha com você. O trabalho de vocês é com o pai, é com a mãe, com o irmão. E eu quero dizer para vocês que muito mais do que a palavra que vocês pregam, é o exemplo de vida de vocês que vai trazer uma pessoa para Jesus. Porque de nada adianta você falar uma coisa e viver outra. Aí você está mandando a pessoa para longe da igreja. Porque se for para você ser crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, quando a pessoa olhar para você, ela vai perguntar assim: qual é a igreja que você congrega? Porque eu quero passar bem longe dela. Porque se for para ter uma vida igual a tua, então eu não quero ser cristão. Se for para ser uma esposa que nem você é, que briga, que discute, que traz encrenca para dentro de casa, então eu nem vou para a igreja que você vai. Se for para você ser um mau pai, um mau marido, e dizer que é cristão, a esposa vai dizer: então eu quero passar bem longe da igreja que você serve. Porque você não tem o amor de Jesus. Porque você não tem a humildade de Jesus. Porque você não tem a mansidão de Jesus. Porque você não tem o domínio próprio de Jesus. Porque você não tem a paz de Jesus. Porque você não tem a alegria de Jesus. Você fala de Jesus e não vive nada que Ele ensinou. Então, meu irmão, minha irmã, aprendam que muito maior do que ter um cargo, muito maior do que ter um título, muito maior do que ter um rótulo, é você ser servo. É você ser servo. Essa formatura aqui vai levar você para o céu. Porque formatura de advogado não leva para o céu. Formatura de médico não leva para o céu. Formatura de qualquer outra coisa de faculdade não vai levar você para o céu. Vai te dar dinheiro, vai te dar prestígio, vai te dar qualificação, vai te dar um bom salário. E você deve estudar. Mas o que ele vai levar você para o céu é ser servo. É ser servo. Porque antes de chamarem Jesus de filho de Davi, Jesus era chamado de servo. Então que vocês aprendam a ser servo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que você faça uma oração comigo. E depois nós vamos estar louvando. E eu quero que você faça desse louvor uma oração. E nós vamos estar terminando o culto. E vamos estar todos almoçando. Em nome de Jesus. Amém? Se você foi tocado pela palavra, se você sentiu que o Espírito Santo falou com você, porque você não veio hoje simplesmente numa formatura de servos, mas você veio aqui para escutar a voz de Deus. E se a voz de Deus falou com você, eu quero que você faça essa oração junto comigo. Coloca a mão esquerda no coração, coloca a mão direita para o céu e ora assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
eu aprendi que muito mais do que ser um cristão, de que ser uma cristã, eu preciso ser servo. Ser servo. Eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir. Me apresenta as pessoas que eu tenho que pregar o Evangelho e trazer elas para Jesus. Muda a minha vida, muda meu comportamento, muda a minha mentalidade, muda as minhas ações, muda os meus maus hábitos, porque neste momento eu peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas iniquidades, por todas as minhas transgressões. Libero perdão para qualquer pessoa que eu tenho ódio e que eu tenho ira. E eu abençoo essa pessoa agora, nesse momento, para que eu seja liberto da ira e do ódio. Eu libero perdão para qualquer pessoa que me magoou e que me fez mal. E neste momento, fala o teu nome completo, meu irmão e minha irmã, recebo Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. E neste momento, meu Pai, eu te peço, me ensina a ser servo, me ensina a ser serva. E eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louve e adore o Senhor. Louve e adore o Senhor. Nós já vamos estar encerrando o culto em nome de Jesus. Faça desse louvor uma oração. Faça desse louvor uma oração. Mostre para o Senhor que você é servo, que você é serva dele. Eu sei, seu filho amado, pra te salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque eu posso ter no amanhã, porque Ele vive. Senhor, não há
Antes da gente fazer a última oração, eu gostaria de estar chamando os padrinhos dos irmãos que veio aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Eles vão estar recebendo uma oração, amém? Que é o que a gente pode dar de melhor para vocês, uma oração. Vem aqui na frente os padrinhos, daqueles que estão formando. A evangelista Renata vai estar fazendo essa oração por vocês, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Todos os padrinhos, venham aqui em nome de Jesus. Quero agradecer pela presença de vocês. Isso. Venham os padrinhos aqui na frente. Vem, Diego. A evangelista Renata vai estar orando por vocês. E o pastor Carlos, nós vamos estar ungindo as mãos de vocês em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: está alguém doente, está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e unja eles com óleo. E a oração da fé salvará e curará o doente. Amém? Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, primeiramente agradecer, Senhor, por este momento abençoado, Pai, que temos famílias reunidas, Pai, que este era o propósito principal, Pai, estarmos em família aqui, Senhor, e neste momento, Pai, estamos cumprindo, Pai, o seu mandamento, que é trazer a família para a tua casa, Senhor. E aqui está, Pai, a sua família, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente cada vida, Pai, que nos visita neste momento, Senhor Jesus. Cada irmão, Pai, que nós chamamos eles também, Pai, que são os nossos irmãos, Senhor. Obrigada, Pai, por cada vida que hoje, Pai, eles conseguiram, Pai, sentir a presença do Senhor. Como é, Pai, ter a sensação de ter o Senhor ali, Pai, do ladinho deles, sabendo que só o Senhor é Deus, Pai, que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor é o único caminho, Pai, que nos pode dar a vida eterna, a cura, Pai, a libertação, Pai, saúde, Senhor. Pai, desde já, nós te agradecemos, Pai, por cada vida, Senhor, que eles possam, Pai, voltar mais vezes, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, imensamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, uma vez que eu tenho que dar para vocês, dia 21 de dezembro vai ser um domingo, 18h30. 21 de dezembro, mês que vem. Último domingo de dezembro. É o último domingo antes do Natal, né? 21 de dezembro, 18h30, aniversário de 1 ano da Igreja Batista Filho de Davi. Venham estar conosco, tá? Venham fazer parte do aniversário da igreja. Todos vocês estão convidados. E na próxima quinta-feira agora, nós temos o culto de ação de graça. Porque toda a primeira quinta-feira do mês, nós fazemos um culto agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A gente não vem nesse culto para pedir nada. A gente vem só para agradecer. Agradecer pela nossa casa, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pelas bênçãos de Deus. É sempre na primeira quinta-feira e depois nós temos uma janta. Na primeira quinta-feira de todo mês, que é o culto de ação de graças. Vocês estão convidados a estar conosco na primeira quinta-feira do mês e também no dia 21 de dezembro, no aniversário de 1 ano da Igreja Batista Filho de Davi. Amém? Vamos colocar a mão em posição de receber. Os formandos, nós precisamos tirar 2 fotos ainda. Uma foto em cima do altar, com todos os formandos. E precisamos pedir só que a gente tire o carro ali da frente, para a gente tirar uma foto com todos os formandos na frente da igreja, pegando a placa da igreja lá. Então precisamos tirar mais essas 2 fotos, amém? Então vamos tirar aqui depois, em nome de Jesus. Não tirem a roupa ainda, para a gente poder estar tirando faltou uma coisa, né? Faltou os diplomas. Traz os diplomas aqui, gente. Traz o diploma aqui para mim. Ê, Deus poderoso. Agora tem que filmar lá, Danilo.